No palco brilha a grande visão. Feijó Night é pura emoção. A voz do povo vai ecoar. Prepare o riso. Vamos começar. O Feijó Night e a festa é você. Senta aí pra ver o mundo acontecer. Aqui a sociedade ganha lugar. Feijó Night é show no ar. Bem, seguidores da nossa rede social Feijó TV, tanto no Instagram, YouTube, Facebook, nós estamos aqui com vocês com mais um episódio da nossa série Feijoenses que Inspiram. Você deve estar acompanhando aí que cada semana nós estamos trazendo uma história de um feijoense que venceu ou está vencendo no ramo do empreendimento. E eu com muita alegria recebo aqui nos estúdios da Feijó TV, né, a empreendedora, jovem ainda, muito jovem, diria assim, por sinal, Anne Vitória. Anne Vitória, boa noite, seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Boa noite, obrigada, e eu que agradeço pelo convite. Muito bem, olha gente, a Vitória ela já chega trazendo mimos aqui, né? Isso, o podcast tem que ter aí um patrocínio, né, eu acho. Olha aqui, eu agradeço, né, tá trazendo um mimo aí, daqui a pouquinho a gente vai... Na verdade, vamos fazer o seguinte, né, Vitória? Posso abrir? Pode, Posso abrir? Tem que experimentar pra Vamos lá, ver, fazer a vamos lá. propaganda. Deixa eu ver aqui. O que é que nós temos aqui? Vamos ver qual vai ser o primeiro que ele vai pegar, gente. Esse aí é o nosso gelado de maracujá, com um recheio de maracujá, brigadeiro de maracujá cremoso, com brigadeiro de chocolate cremoso e brownie, que o nosso brownie está no top 1, viu? De Feijó do Acre. Top. Mas é no meu mundo, tá, gente? Tudo bem, se não tiver. A Lenilda nem vai gostar, hein? Sim. Obrigado. Tem outra coisa que não tem, Vitória? Deixa eu ver. Esse daí é aquele que todo mundo gosta, todo mundo ama, que é o pudim, nossa receitinha aí do nosso pudim próprio, bem delicioso. Legal. Vitória, muito obrigado, tá? Por nada. Muito obrigado mesmo. Depois tem que provar pra dizer se tá bom, mostrar pro público. Com certeza, com certeza. Próximo episódio nós vamos falar aqui e trazer, não é? Aqui, sim. Claro, eu vou deixar aqui, a gente tá até com um clima bom, é pra me sentir no cheiro aqui. Bom, mas Anne Vitória, quem é você? Como você se vê, como você se apresenta e como chegou até essa caminhada do ramo do empreendedorismo? Não é comum pessoas com a sua idade, que depois você pode até revelar, porque tem mulher que não gosta, né? Mas eu deixo isso a critério da nossa entrevistada. Como chegou até esse ramo? Tão nova ainda, colocar a cabeça no lugar e dizer, agora eu vou levantar, deixar o meu legado, deixar a minha história. Tá bom, então eu não vou esconder minha idade, eu tenho 26 anos, comecei basicamente assim há 10 anos atrás, que foi ainda quando eu tinha 16 anos, foi na escola vendendo meus primeiros brigadeiros por lá, deixava também na padaria do meu pai, deixava alguns docinhos lá. E foi assim que, com o passar do tempo, veio as encomendas, depois veio o delivery. E hoje, eu olho pra mim e eu sei que, antes de empreendedora e tantas outras coisas, eu sei que eu sou confeiteira, né? Sou confeiteira, essa é minha área, parte de bolo, doces, pronta entrega. É nisso que a gente trabalha, antes mesmo de tocar os negócios da família, de seguir com a padaria, já tinha esse meu empreendimento na área dos doces. Então foi ali que eu comecei. Bom, tu falou do início, mas o que te levou? Tu já gostava, claro, todo mundo gosta de doce, né, Vitória? Mas o que te inspirou
questão familiar, né, de seguir com um ramo, ou tu viu na internet, ou uma possibilidade? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Eu já queria ser muito independente, porque isso já veio da minha criação. A minha mãe era uma professora já aposentada, minha mãe-vó, que eu fui criada pelos meus avós, e ela sempre colocou para mim que eu tinha que ter minha independência. E certa vez ela já estava um pouco cansada de todo final de semana eu ia para a igreja, falava: mãe, eu preciso de dinheiro. A gente sempre, quando é jovem, a gente precisa de dinheiro. A gente quer dinheiro, seja para comprar um lanche, seja uma roupa, alguma coisa que tem às vezes os nossos pais, eles ou não têm condições de dar, ou aqueles que têm, mas eles têm outras prioridades. Então a gente, quando é jovem, a gente quer gastar, né? E aí a minha mãe um dia chegou e disse: Vitória, tu tem que fazer alguma coisa da tua vida, tu tem que fazer uma renda extra. E ela colocou isso pra mim: por que tu não coloca uns docinhos pra vender na padaria? E foi ali o início. Eu fiquei pensativa, no dia seguinte eu fui lá e obedeci. Eu falei: a mãe me deu uma boa ideia. Comecei a pesquisar sobre brigadeiros, fiz cursos, e aí foi quando eu entrei mesmo nessa parte dos doces. E isso me lembra um pouco da parte de honrar pai e mãe, porque até hoje eu lembro disso, de como eu comecei, eu lembro exatamente desse conselho da minha mãe. E se eu não tivesse ouvido ela, se eu não tivesse obedecido ela, simplesmente tivesse dado uma resposta: mãe, que trabalhar o quê? Deixa pra lá, a senhora me mantém, a senhora tem como me manter e eu vou seguindo. Então isso que impressionava um pouco pra época, porque as pessoas, elas tinham vergonha. Hoje o empreendedorismo tá bem melhor, tem muita gente na área, é algo bonito, é algo que se dá orgulho. Mas pra mim, naquela época, na minha idade, você vender comida na rua, alguma coisa assim, era sinônimo de tá precisando, tá isso, como se fosse até uma necessidade. E as pessoas não enxergavam tanto assim como se enxerga hoje. Hoje eu acredito que tá melhor, ninguém tem vergonha mais de vender, de oferecer, de entrar nesse ramo. Então, assim, eu lembro muito disso e agradeço. E aqui também eu coloco que filhos, obedeçam seus pais, porque é um mandamento, honrar pai e mãe, e fez toda a diferença na minha vida. Aqueles pais que amam, que estão ali trabalhando, lutando para ver o melhor dos seus filhos. Esses pais merecem ser honrados. Bom, a Vitória traz aí um primeiro exemplo pra gente, né, de um mandamento cristão, né, Vitória? Sim. Você é cristã, Sim. Casada já? Sim, com uma filha. Uma filhinha, né? Olha só, Vitória, todo começo tem desafios. Sim. Qual foi os maiores desafios desde aquele momento? Poxa, tua mãe, avó chegou com uma proposta, não é, de trabalho. Isso. Tu aceitou. Uma ideia, né? Uma ideia de trabalho. E aí, tu aceitou prontamente. Qual foram os desafios? Tu não tinha nenhuma área, um ramo nessa área, né? Nessa técnica e tal. Então foi buscar, foi estudar. Qual foram esses desafios para iniciar esse processo aí? Os primeiros desafios é a questão dos erros. Como acontecia muito erro, eu errava o ponto do brigadeiro, então eu estragava leite condensado, estragava os produtos. Prejuízo. Isso, prejuízo financeiro já começou, né? Mas aí continuava, porque na época até o leite condensado era barato. Eu lembro como se fosse ontem, era R$2 uma caixa de leite condensado. Hoje já tá passando de 10. Bons tempos, né? Que não voltam mais. Isso. Então, assim, eu lembro até hoje eu indo comprar uma lata de leite condensado. Aí a pessoa fala assim: mas tem que ter dinheiro pra começar. Mas às vezes nem sempre você pode começar que nem eu comecei. Eu comecei com uma lata de leite condensado, fazendo poucas quantidades. E essa lata de leite condensado dava 20 brigadeiros. Aí eu vou te interromper. Que eram os pequenininhos. Tu não começou com nenhum capital? Não, assim, dinheiro pra investir, não. Eu comecei só comprando leite condensado. Porque a minha mãe, claro, me deu dinheiro, né, pra comprar. Claro. Isso, mas nada, assim, muito preparado, não. Hoje o que acontece muito, Vitória, é que as pessoas elas vão buscar primeiro um capital. Isso. Começa endividado. Nesse sentido, verdade, né? Para todo começo. Então, contigo não foi assim. Não. Foi fazendo os testes,
Isso. Porque você dá pra perceber que não é daquelas pessoas que vai vender de qualquer jeito, é isso? Ou tô enganado? Verdade. Mas aí foi difícil encontrar o ponto dos doces? Foi difícil. E aí, quando eu encontrei, deu certo. Mas só que era só 20 brigadeiros por dia que eu conseguia fazer. E já tinha a quantidade certinha. Por mais que eu nem tivesse a balança pra pesar, mas no olho saía 20 brigadeiros daqueles pequenininhos. É porque dá muito trabalho, Vitória? Dá Por dia? Dá trabalho porque você tem que... Na época não tinha aquelas panelas mexedoras. Hoje as panelas mexem sozinho. Tu falou com 16 anos, não é isso? Sim. Tu estudava? Estudava. Fazia Então ensino também médio. tinha essa questão do tempo. Tinha. Porque tanto eu estudava de manhã, como eu fazia o curso técnico à tarde, que a escola disponibilizava a gente, que foi até um curso de técnico de saúde bucal. Então eu fazia muitas vezes à noite. E aí a minha vantagem era que eu deixava os 20 brigadeiros na padaria e meu pai vendia. Então essa já era uma grande vantagem, né? Já sim. tinha a minha venda certa. E eu lembro que era 50 centavos o brigadeiro. Isso não existe mais. O brigadeiro hoje tá bem carinho, porque tá tudo caro. Mas era 20 reais. Não, desculpa, gente. Era 20 brigadeiros que dava 10 reais. Uhum. Isso. E aí, a partir dali, eu comecei a pegar o interesse, porque todo mês, imagina, né? Tinha todo o dinheirinho, né, contado. Foi ali as minhas primeiras contagens de dinheiro, foi ali, né? Aquele por dia. E teve um dia, por isso que eu quero falar isso pra vocês. Teve um dia que pra mim foi que eu nunca esqueci, que foi um momento difícil. O primeiro momento, o grande momento difícil. Foi que eu tava empolgada, cheguei na escola, eu falei assim, gente, eu preciso muito que vocês me ajudem. Cada um de vocês vão encomendar um brigadeiro comigo, que aí eu vou ter uma encomenda de 50 brigadeiros, além dos 20 que eu tinha pra padaria. Então, assim, hoje pra mim, 50 brigadeiros eu faço em 30 minutos, enrolando. Mas na época, 50 brigadeiros era como se fosse 500, porque... Trabalhoso. Porque no início a gente ainda não tem muita agilidade. As coisas são mais difíceis quando você não entra com esse capital, um exemplo, né? E até encontrar aquele ponto certo, tudo né? é mais devagar, né? E então, eu cheguei em casa com essa grande encomenda. Só que assim, mexer uma lata de leite condensado é uma coisa. Mexer o dobro, o triplo, é totalmente diferente. E aí, eu não acertei o ponto. O brigadeiro ficou mole. Meus colegas até hoje lembram dessa história. Aí, na época, eu não tinha muitos granulados também. Eu usava açúcar pra colocar nos brigadeiros. Aí, eu fazia as bolinhas, passava no açúcar e ele ficando mole. Aí, eu pegava e falava assim, não, vou passar açúcar de novo. Aí, passei açúcar. Eu sei que eu acho que foi umas 4 camadas de açúcar. Aí, eu desisti, coloquei eles tudo embalado ainda, eram nas embalagens, pra levar pra escola no dia seguinte. Aí, quando eu cheguei no dia seguinte, levei lá, entreguei pros meus colegas e eles começaram a comer. Aí eles começaram a falar, meu Deus, que brigadeiro ruim. Eles vão estar te assistindo e vão lembrar disso. Eles lembram. E aí eles começaram a falar, gente, tá muito ruim isso aqui, tá puro açúcar, tá gordo de açúcar. Aí eu fiquei tão mal que eu comecei a chorar. Aí eu falei assim, não, gente, pega o dinheiro de vocês de volta. Aí dei o dinheiro pra eles. Eu falei assim, eu nunca mais, eu falei essa palavra, eu nunca mais vou fazer brigadeiro na minha vida. Poxa. Aí ali, pra quem tinha 16 anos, Isso sem pode muita ser considerado maturidade. uma frustração, né, Vitória? Isso. Primeiras frustrações do negócio. Sem muita maturidade, eu já quis desistir. Mas aí passou, acho que nem uns 3, 4 dias, eu já tava tentando de novo. E deu tudo certo. Bom, mas Vitória, o que te motivou, eu sei que tu já falou aí, Sim. que foi a tua mãe-avó que te motivou a entrar nisso para começar a ter uma rendazinha, né? Sim. No mundo dos negócios. Agora, quem ou o que mais te inspirou ou te inspirou a entrar nessa jornada aí e continuar? Porque, na verdade, o segredo não está em começar, mas está na permanência, né? Isso. A permanecer. Tu me falou que iniciou aos 16 anos, nós estamos praticamente quase 2026, já quase 10 anos nesse ramo, né? Uhum. Depois. Então, o que te motivou ou mesmo te inspirou a continuar nessa área? Orgulho para os meus pais. Tudo vai girar em torno deles também, né? Graças a Deus, porque eu queria dar orgulho pro meu pai, orgulho para minha mãe, porque eles se preocupavam muito comigo, com o meu futuro. Diferente de muitos filhos, os filhos geralmente têm os pais jovens, né? Aqueles que cuidam de você. E já os meus não, eles já eram pais avós, idosos, doente, né? Então, hora ou outra, eles se perguntavam o que seria de mim sem eles, né?
como que eu iria seguir meu caminho? Então, assim, a minha independência era muito importante para deixar eles tranquilos, dar orgulho para eles. E o meu pai em si, ele era uma inspiração, porque ele foi um homem que trabalhou mais de 30 anos. Então, eu vi ele trabalhando de domingo a domingo. Então, essa coisa de trabalhar mesmo em si, ela já estava assim, tanto no exemplo como no dia a dia. E a minha mãe, como professora, que eu exalto muito essa área dos professores, ela tinha uma inteligência assim de olhar para mim e falar: você pode ser o que você quiser ser. Então, foi eles, né? Começou aí. Isso. Claro. E assim, Vitória, falar do seu Bandeira, Sim. como a gente conhece carinhosamente. Mas como é o nome dele? O nome dele é Raimundo. É Raimundo. É, seu Raimundo. Se falar Muitos isso aí, seu antigos Raimundo, ninguém conhecem. sabe. Não. Conhece, né? Só os antigos amigos próximos. Isso. Né? Mas falar do seu Bandeira é uma história que se confunde com o município. Sim. Não é? Se confunde muito com o município. Me lembro que eu já estava iniciando nessa área da tecnologia, da informação, e nós anunciamos o seu falecimento naquele momento, né? Sim. Que foi assim, apesar de que já vinha um pouco doente, né? O seu pai e avô, mas foi um baque assim para Feijó. Porque ele iniciou o ramo da panificação, né, da indústria de pães aqui em Feijó, e quem não gostava, né, dos pães do seu Bandeira. E você tá puxando esse legado, que é... Agora, Vitória, assim, só um lequezinho nesse ponto, quais os valores o seu pai, avô, deixou nesse sentido para você? Que valores tu traz dele, né? Eu sei que tu pegou um pouquinho e ele vendeu teus brigadeiros. Sim, vendeu. Te ajudou, Sim, né? E a propósito, ele olhava e dizia assim: tem certeza que isso vende? Eu falei: vende, vai vender. Mas é tão carinho, tava bichinho tão cismado. pequenininho. Tava desconfiado ainda que aquele não ia dar certo. Mas ele sentia super orgulho de estar lá vendendo, entendeu? Mas que valor o Bandeira deixou pra ti, assim, que tu leva até hoje e pode falar pra gente? Além de honestidade, que meu pai era uma pessoa honesta, um homem de palavra, trabalhador, eu posso listar vários valores que ele deixou na minha vida. E um deles é um nome. O nome de uma pessoa é muito importante na sociedade. Verdade. Principalmente quando é uma cidade pequena, que todo mundo sabe muito sobre a vida do outro. Então, eu sempre tive essa preocupação, até ele não estando mais aqui, de preservar esse nome. Porque ele preservou 30 anos, né? E continuar esse legado, para mim, é muito importante isso. E eu preservo dessa forma, procurando ser uma pessoa honesta, de caráter, né? Trabalhadora. Todas essas coisas assim que ele deixou para mim, né? Com o seu exemplo e com seus vários conselhos. Certo. Vitória, se tu pudesse descrever a tua trajetória numa palavra, qual seria? Recomeço. Seria recomeço, essa palavra. Aí, por que recomeçar? Porque várias vezes na vida eu precisei recomeçar. Tanto na questão do empreendedorismo, como em outras questões também. Eu já tive momentos muito difíceis, que eu quis desistir, que eu tive que recomeçar, que eu comecei do zero, que eu já perdi tudo. E que eu perdi pessoas também ao longo do caminho. Tanto o meu pai, recente a minha mãe, recente uma amiga que era como se fosse uma mãe pra mim. Então, assim, recomeçar pra mim, eu acho que é a palavra. Porque se for preciso recomeçar várias e várias vezes, a gente vai recomeçar. E até a palavra recomeço serve também pra quando você tá tentando algo, não tá dando certo, você tenta de novo e vai adiante. Bom, agora a gente vai passar aqui um pouquinho pra questão do empreendimento. Sim. Vitória, tu já falou da ideia, como surgiu, tu começou vendendo brigadeiro lá, tipo um camelô de brigadeiro. Isso. Podemos dizer assim. Revendedora, né? Sim. E aí, o que te fez continuar? Foi a renda ou também o prazer? Porque há uma diferença. Sim. Tem gente que está trabalhando somente pelo valor financeiro e outros que trabalham pelos dois. Sim. Né? O valor financeiro é tanto uma consequência daquilo que se gosta de fazer. Tu ama fazer o que tu faz? Sim, amo. O que me fez continuar, além do amor, além de Deus, além dos propósitos, que são propósitos de vida que vem, que inclui isso, é a questão de empregar pessoas. Porque
como as minhas encomendas aumentaram, tinha finais de semana que a gente fazia tipo de 1000 brigadeiros para distribuir nesses bairros. Tudo 50 brigadeiros, assim, para de pessoas diferentes. Então eu tive que... Já trabalhava comigo meu irmão, um irmão meu ex-padrasto trabalhava comigo. Então, em alguns momentos, quando eu pensei assim, não, eu vou largar isso, eu acho que eu vou estudar para um concurso público, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Aí eu pensava, mas eles têm o emprego deles. Se eu desistir, eles também estão fora, né? Vai afetá-los. Isso. Né? Então, assim, empregar pessoas sempre foi algo que me motivou. É tanto que quando a padaria foi abrir, eu achava que 3, 4 pessoas ia dar conta. E uns dias antes, quando eu fui orar lá dentro, eu falei, Senhor, eu quero que isso aqui seja para honra e glória do teu nome e que vidas sejam transformadas, pessoas sejam empregadas. Quero fazer diferença na vida das pessoas. E foi a partir dali, assim, que eu vi que eu não poderia desistir até quando eu queria, porque tem essas pessoas que dependem também do negócio. E, Vitória, o que eu acho interessante é na tua história, que a gente vê, todo mundo pode acompanhar isso, é que tu decidiu continuar e não colocar o teu nome no empreendimento, né? Continuou a panificadora Bandeira, isso. Como é bem tradicional e conhecida, né? É. Isso traz o que pra ti? Isso traz pra mim uma lembrança de toda uma vida, de toda uma história. No início, quando eu abri, eu ouvi pessoas falarem, mas é muito fácil, o prédio já tá aí, já tá tudo aí. Mas, gente, não é fácil, não foi fácil, não por mim, primeiramente, mas porque uma pessoa precisou trabalhar 30 anos para aquele negócio não morrer. E ele só fechou porque ele adoeceu, passou um tempo fechado. Então, assim, a padaria é a cara do meu pai. Se alguém disser que a padaria é minha cara, ok, agora em diante. Mas eu entro lá, eu olho pros fornos, eu olho pros armários, tudo parece com o meu pai. Então, assim, eu acredito que é mais do que justo ser o nome dele lá, Bandeira. Todo mundo fala, vamos lá no Bandeira, vamos lá no Bandeira. Até hoje, meu pai faleceu, mas todo mundo fala, vamos lá no Bandeira? É lá no Bandeira. Então é referência a isso. E se Deus quiser, além daquele bonequinho que tem ele lá, eu vou colocar também o bonequinho da minha mãe. Vai ficar os dois velhinhos lá na logo. Pronto. E por sinal, muito, muito elegante, viu? Isso. Muito bom essa logo. Bom, qual foi o momento que tu percebeu que tu estava no caminho certo? Tu falou aí de algumas frustrações do início, Sim. Também algumas percas, Sim. Claro, uma grande perca, teu pai e avô, mãe e avó, né, grande perca. E como tu percebeu, não, eu tô no caminho certo. E tem algum funcionário, uma curiosidade, ainda do que trabalhou com teu pai, continua contigo ou não? Sim, tem. Tem um padeiro nosso que ele trabalhou 30 anos com meu pai. Foi o primeiro trabalho dele, ele recebeu um treinamento na área. E ele trabalhou os anos inteiros com meu pai. E aí, depois que o pai fechou a padaria, ele arranjou outro emprego, né? Porque ele não podia ficar sem trabalho. E depois que o pai faleceu, ele sempre falou, Vitória, se um dia tu abrir a padaria, me chama que eu vou lá. E aí eu não pensei, foi a primeira pessoa que eu pensei. Quando foi para abrir, eu falei, não, eu preciso desse padeiro de volta. Porque além dele ter sido funcionário, ele me viu crescer, né? Era uma pessoa ali próxima da família, me conhecia desde criança, eu conheci ele também, até o Ruben News, tá? Vou mandar um alô aí pra ele. O Ruben News é um padeiro, acho que ele eu vou dizer pra vocês aqui, eu acho que ele é um dos melhores padeiros da cidade. Olha o aí. Ruben News. Viu? Só não vou dizer que ele é o melhor, porque o Adriano pode ficar com ciúme, mas são os melhores. O Elias também. Olha aí, viu? O Elias eu conheço. Conhece, bom né? Goleiro, né? Bom goleiro. Pois Salve aí pro Elias. Só não vou falar pra não ficar com ciúme. Certo. Olha só, que conquistas, Vitória, tu se orgulha, né? Que mais te orgulha até agora?
eu vou falar disso de novo. O orgulho que eu dei para os meus pais. Para mim, essa foi uma das conquistas que eu levo até hoje, porque eu não tenho nenhum rancor, nenhum ressentimento. Eles partiram dessa vida, mas não tem nada que eu não pudesse ter falado, feito por eles. Então, esse é um dos orgulhos. E ter continuado esse legado do meu pai, que a padaria é uma conquista, né? É uma conquista nossa. Então, eu me orgulho muito da padaria, das mudanças que teve. Antes vendia só pão e leite. Hoje a gente vende pães, salgados, doces, café da manhã. A gente abre aos domingos também, que era uma coisa também que não tinha. Passamos já por 2 reformas, melhoramos o ambiente. Então, tudo isso me orgulha na parte do empreendedorismo. E era uma coisa, Vitória, que a turma reclamava muito, porque chegou aqui domingo, parece faroeste. Sim. Tem quase opções. Então, isso aí foi uma boa, né, ideia. Porque hoje questão, você pode dizer assim, rapaz, a empresa abre até domingo, coitado dos funcionários. Sim. Mas não sabe que tem a questão da folga. Das folgas. Ou do extra. Trabalha ali, né? E folga durante a semana, por exemplo. Isso. Cidades grandes já funcionam assim, né, Vitória? Não fecha. Na verdade, estabelecimentos não fecham mais, só trocam de turno, né, com funcionários. Mas, bom, tu já falou aqui sobre algum momento... Tu já pensou em desistir dessa área recentemente? Sim. Foram 3 fases, né? A primeira foi lá no início, que foi algo ainda quando era imatura, e já passou por 2 grandes momentos. O segundo foi na minha gestação. É muito difícil para uma mulher grávida cuidar de um negócio e aí depois ter bebê recém-nascido. E como a minha bebê ela dava muito trabalho, trocava o dia pela noite, então ali eu sofri uma das minhas primeiras perdas na questão de gestão, né? Porque a gente confia nas pessoas. Então eu tive algumas dificuldades e ali eu pensei, não, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que é demais para mim, eu tenho que só cuidar da minha filha, ficar em casa e deixar isso de lado. Então ali foi a primeira vez, foi no meu período do meu puerpério. Porque eu não tive licença, maternidade, esse tipo de coisa, direito, nada não. 7 dias com o bebê recém-nascida, já vim pra Feijó, que eu tive em Rio Branco. E eu acho que eu meio que até quebrei um pouco meu resguardo, porque eu já tava lá dentro da empresa, vendo o que tava acontecendo, o que podia melhorar, porque faz toda a diferença a gente dentro da empresa, né? Claro. Então ali foi a primeira vez que eu chorei muito, aí eu disse assim, eu não aguento mais. Aí eu falei pro Matheus, meu esposo, aí ele pegou e disse assim, não, você não queria, então você não vai desistir. E ali ele me incentivou a não desistir. Ele foi uma das pessoas ali que me incentivou naquele momento a não desistir, em especial, né? E depois a minha mãe também, que ela ainda estava aí. E por conta de tudo isso a gente não desiste, né? Mas pelos nossos sentimentos mesmo, se a gente pegar esses momentos de abalo, a gente desiste. Certo. Esse foi o segundo momento. Agora, o terceiro já foi recente, foi esse ano. E eu posso até contar para vocês, em primeira mão, isso é bom. Que esse ano, ali no período que foi muito difícil, que a minha mãe estava doente no hospital, aí logo depois ela faleceu. Depois que ela faleceu ali, eu realmente, eu ia vender o prédio. Eu ia vender o maquinário e alugar o prédio. Já tava com as chaves já pronta para isso, E aí Deus foi tão maravilhoso que Ele me deu uma esperança, porque eu tava num momento que eu achava que eu não era mais para isso, que eu não sabia gerenciar, que o problema era eu. Eu tava todo tempo achando que eu era o problema e que eu tinha que mesmo cuidar só da minha família, da minha casa e ficar em casa. Veio esse pensamento de novo da mulher do lar, né? A mulher do lar, que as mulheres hoje, né, veem de uma forma assim, né? Que eu acho que a gente tem que saber conciliar, mas esse aí já é um lado cristão, né? Já é outra coisa. Mas eu realmente quis, porque eu tive que recomeçar. Por isso que eu vou falar essa palavra de novo. Eu cheguei num ponto que eu perdi tudo. Aconteceram algumas coisas comigo que eu perdi tudo. E eu tive que recomeçar do zero. Mas graças a Deus, Deus é bom e maravilhoso. E o que fez com que eu não desistisse também foi as orações, muita oração. E aí a gente conseguiu resolver o que estava de errado. E Deus foi reerguendo novamente e estamos seguindo assim. Dando força, né? Isso. Vitória, se tu pudesse voltar atrás, tu faria algo diferente? Tu entraria noutro ramo, se tivesse oportunidade? Conta pra gente. Tu faria algo diferente se tu pudesse voltar atrás? O conselho que eu dou é...
se puder, estude, né? Faça uma faculdade que você goste, alavanque muito na vida. Só um exemplo nesse sentido, né? Porque o empreendedorismo, você tem que ter propósito. Não é algo assim que você entra e fala vai ser assim, assim, não. Porque é difícil. Assim como um concurso público, uma pessoa tem que se preparar para estudar, o empreendedorismo também é assim, né? Não é algo fácil. Mas falando de mim, como eu vejo isso como um propósito da minha vida e etc., eu não me arrependo de ter entrado nessa área, eu não me arrependo de nada assim, até dos meus erros, porque se não fossem os meus erros, eu não teria estado onde eu estou, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Então eu precisei passar por isso, eu precisei passar por erros, por acertos, e principalmente porque eu sou uma pessoa teimosa. Então assim, tem coisas que só no fundo do poço que eu aprendi pela minha teimosia. E lá no fundo do poço, a gente aprende a ter humildade, a ter empatia, a deixar o ego menor, porque quando você tem poder, você pode mudar. E o poder o que é? Às vezes até você tendo o poder de 1, 2 funcionários, você já muda quem você é, você muda a sua essência. Então o fundo do poço, não que eu fosse essa pessoa, né? Mas o fundo do poço me ensinou mais ainda a não ser essa pessoa. Tá. É fácil trabalhar com pessoas? Não. Em nenhuma área eu acho que é fácil trabalhar com pessoas, porque todo mundo é diferente, né? Mas você aprende a gerenciar. Esse poder que tu fala é o poder de liderança. Isso, o poder de liderança, o poder de as pessoas acharem que você tem algum privilégio, né? De achar que você pode ser melhor que as outras pessoas. Tá. Vitória, qual conselho tu daria para esses jovens que sonham em empreender? Eu sei que tu já disse aí, era bom que estudasse, etc e tal. Né? Assim, se vê que não é o propósito, né? Isso. Mas digamos que... Porque a nossa área, hoje Feijó é o quê? Resume-se em 3 eixos, né? Mais ou menos. É a administração pública, né? Que é o servidor público, etc e tal. E vem a educação, a prefeitura e o ramo do comércio, né? Que é o ramo do empreendedorismo para aqueles que não vão empreender. Mas que conselho, né, tu daria para esses jovens hoje que estão sonhando, estão pensando em abrir algo como você abriu, que está construindo entre aspas, um império nesse sentido, né? Porque a gente vê que você está ampliando. Sim. Você está crescendo, né? Começou só ali no ramo dos pães, depois chegamos na padaria, já encontramos doces. Isso. Né? Já começou a ter essa variedade. De repente a gente chega lá, outra parede quebrada. Cresceu mais um pouquinho, agora virou uma espécie de lanchonete. Sim. Né? Vamos dizer assim, café da manhã, serve. Então, essas coisas. Daqui a pouco acho que a Vitória vai querer servir almoço lá também. Quem sabe? Então, um ramo, sempre né? uma caixinha de surpresa. Mas, Vitória, conselhos para esses jovens. Entre e desistam, saiam fora dessa ou siga... Sim. O conselho é uma frase até que sempre usam muito. Comece com o que tem. Mas o conselho que eu digo é paciência. Não adianta achar que vai crescer da noite pro dia, que vai explodir assim. Não, é renúncia. Do mesmo jeito que uma pessoa estuda para concurso, ela não tem que abrir mão de saídas, de noites por aí, né, para estudar, se tranca no quarto, tem rotina. O empreendedorismo é da mesma forma no sentido de que você vai ter que abrir mão de passeios, de lazer em alguns momentos para se dedicar no trabalho, para estudar e para ir aos poucos mesmo. Vai chegar um ponto que talvez, dependendo da pessoa, a pessoa possa trabalhar de manhã, no outro turno já vai trabalhar com outra coisa, e quando vê a pessoa tá um pouco até sem tempo. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu era estagiária na prefeitura, à tarde fazia entrega, à noite mexia panela de brigadeiro, então o início é difícil. 3 turnos. Exatamente. O início você vai saber que você vai ter que trabalhar, então tem que ter paciência. Eu acho que esses 2 conselhos, comece com o que tem e tenha paciência. Ok. Como tu enxerga o papel do feijoense no ramo dos negócios aqui em Feijó? Como é que tu vê essa questão dos negócios? Hoje nós temos poucas, na tua área, poucos estão sobrevivendo. Sim. Já vimos várias panificadoras abrir, fechar, e a panificadora Bandeira segue crescendo. Sim. Né? Isso é fato, eu não estou trazendo nada aqui para impressionar a Vitória, até porque
futuramente, se ela quiser, pode se tornar até uma parceira nossa, mas por enquanto esses que nós estamos trazendo aqui não são, né? Porque esse é o nosso intuito, né? O objetivo aqui é trazer a história da Vitória que inspira pessoas, né? Porque a gente vê nisso. Mas como é que tu enxerga esse papel do Feijoense no ramo dos negócios? É fácil ter um negócio em Feijó? Não, né? Nada é fácil na vida, né? Mas, por exemplo, em Feijó, eu acredito que aqui na nossa cidade tem muitas coisas que podem ter por não ter. Então, se você trouxer algo autêntico que não tem aqui, já é uma vantagem, porque tem várias coisas que pode se trabalhar por ser aqui em Feijó. Então a gente tem muitos privilégios também. Um exemplo bem pequeno disso. Quando eu comecei a vender brigadeiro, não tinha o brigadeiro de leite ninho aqui para vender. E eu trouxe o brigadeiro de leite ninho para vender. Então tem várias possibilidades. Novidades. Até se a pessoa quiser falar assim, não, eu vou vender brigadeiro. Ah, mas já tem várias pessoas que vendem. Não tem problema. Traz o teu diferencial, traz um brigadeiro que não vende aqui, traz um brigadeiro colorido, coloca uns carimbinhos. Então, assim, tem um leque de possibilidades. Devido a gente morar no interior e aqui, como o pessoal diz, o povo diz que não tem quase nada em Feijó, mas aqui em Feijó já tem muita coisa. E pode ter muito mais. Bom, eu, por exemplo, isso que a Vitória trouxe aqui pra mim, gente, esse mimo aqui, né? Como é que chama, Vitória? Gelado de maracujá. Gelado de maracujá. Era pra estar gelado. Não, mas vai ficar, eu vou colocar ele na geladeira. Não, a gente vai nas panificadoras, isso... Há não muito tempo atrás, Vitória, não tinha isso. Não. Era só o pão, o manual, o francês, o que mais? O massa fina. O leite, né? Pra comprar. O leite, aquelas coisas. Agora, e eu vou te perguntar, a gente vai começar a vender aí o teu peixe, o teu ramo, não é? Certo. O que a panificadora Bandeira e Doceria, né, através da empreendedora Anne Vitória, oferece para Feijó que as outras não oferecem? Entendi. Entendeu? Tô chegando em Feijó agora, muita gente vai nos assistir. Graças a Deus a gente tem um bom alcance aí, não é? E já é referência. A gente observa que tem muita gente que vai lá, né? Muita gente pode achar, mas é caro, não sei o quê, mas tem qualidade, né, Vitória? Tem qualidade. Isso a gente percebe. E tudo que tem qualidade não é barato. Sim. Essa é a verdade, né? Mas tu consegue... Um tempo, Vitória, outra coisa. Eu sei que nós estamos demorando um pouquinho, mas o bate-papo tá legal. Houve-se uma polêmica a questão do peso do pão. Sim, Muitas certo. padarias por aí, eu acho que até no nosso estado deve ter, Rio Branco você já vai encontrar isso, o pão ele é pesado. Sim. Você ainda não pesa o pão. Ainda não. Ainda não. Pode chegar esse momento, Vitória? É bom para você, bom para o consumidor ou é ruim para os dois? Como é que fica isso? Pode chegar sim esse momento, é por isso que a gente até ampliou, porque pro futuro a gente quer realmente o pão pesado, até porque o pão aqui é o mais barato, eu acredito que do Acre, é 50 centavos o pão. Em outras cidades, como por exemplo em Tarauacá, o pão já é R$1. Então aqui é muito cultural, porque como faz mais de anos que as pessoas compram por unidade, a pessoa daqui ela chega, me dá R$2 de pão, me dá R$3 de pão. Quando é uma pessoa de fora, a pessoa de fora já chega. Me dá 2 unidades de pão, 4 unidades de pão. Isso, aí o atendente fica, senhor, é unidade ou é real? Aí a pessoa de fora fica, hã? Então, assim, é cultural essa questão aí do R$1 ou do peso. E pra mudar, as padarias já tentaram mudar. As outras, antes mesmo da gente abrir, já tentaram e não conseguiram êxito, exatamente por ter essas questões, esses desafios. E o certo o pão precisa sim estar por peso, ele precisa ter um aumento de preço, porque tudo aumenta todos os anos e o pão permanece. Conseguiríamos dizer que é mais justo a questão do peso. Isso. Porque nem sempre um pão é o mesmo peso que o outro, né, Vitória? Isso. A gente pode observar ali, né? Agora, Vitória, eu tô falando, tá 50 centavos o pão, não é? Na hora da massa, a gente faz sempre o mesmo peso. A questão é que ele fermenta, uns fermentam mais, outros fermentam menos, dependendo. Aí na hora de assar, por isso que alguns ficam menor, talvez em algum momento maior. Mas a gente trabalha com o mesmo peso, assim, na hora de fazer. Um exemplo, né? Mas a aparência não, às vezes, agora né? eu vou Sim. pegar aqui na minha curiosidade, como se... Tá porque bom. eu compro
na panificadora Bandeira não é de hoje, gente. É verdade. Desde que eu me entendo por gente. Cliente fiel. 10 centavos o pão. Comprei pão de 10 centavos já, me lembro, né? O Seu Bandeira sempre era um dos mais baratos da cidade, mas com qualidade. Eu sempre friso isso, né? E aí eu gostava muito, como gosto até hoje. Mas, Vitória, depende muito do padeiro estar num bom dia, porque tem um dia que a gente ama o pão. Eu vou falar da massa fina, que é o que eu mais como. Sim. Não que os outros dias sejam ruins, mas aquela textura, ele é mais macio, né? Não sei. Certo. E depende muito também? Olha, eu vou falar um segredo. É porque nós, hoje, por exemplo, a gente tem 3 padeiros, né? Assim, que agem mais na parte da preparação da massa. Cada um tempera de um jeito. É que nem fazer um bolo. Às vezes você tem a mesma receita, mas tem um... Tem a mão. Isso, que ele parece que vai mais ali, que ele fica mais macio, mais alguma coisa. E acontece também porque nós somos seres humanos. Claro, né? sim. Vai ter um dia que o padeiro, sem querer, pode esquecer alguma coisa, com falta de atenção, com pensamento longe. Já aconteceu dos meninos, às vezes, esquecer de colocar açúcar. A gente não fazer determinado pão porque esquecer de colocar um açúcar. Então, a parte da cozinha ali, da produção, é uma área que tem que ter muita atenção para não errar. E é por isso que em algum momento você pode sim notar uma diferença. Algum momento o forno tá assando lá os pães, pode ter passado um pouquinho do ponto ou menos. Então, o problema é a constância. Porque a pessoa que tá na cozinha, ela tem que fazer todo dia do mesmo jeito. Aí isso explica, né? Isso. Sabe porque tem dia eu compro até mais. No dia que Sim. tá naquela melhor, textura, né? que eu gosto, eu compro Sim. até mais, né? Eu acho que todo mundo é assim. Bom, mas Vitória, pra gente começar a finalizar, onde tu se imagina daqui 5 ou 10 anos, né, nesse teu empreendimento? Como tu vê? Tu pensa em abrir em outras cidades aqui mais próximas, ou mesmo em bairros aqui, ampliar as filiais? Também FJ tudo é muito perto ainda, né? Mas como é que tá? Como é que a Vitória, através desse teu empreendimento, tu se vê daqui 5 ou 10 anos? Daqui esse tempo eu me vejo assim, primeiramente assim, colhendo os frutos, né, de muito trabalho, empregando cada vez mais pessoas, né, oportunizando principalmente o primeiro emprego, que a gente trabalha muito com essa questão do primeiro emprego, dando oportunidade para jovens de 18 anos que estão iniciando aí a carreira. Tu não né? tem poucos funcionários, né, Vitória? Dá pra perceber isso. Tu tem muitos funcionários, sim, né? temos. Já emprega muita gente. Isso, e muita gente foi do primeiro emprego, foram jovens, né, que aqui passam por todo um treinamento para alavancar e estar preparado aí para outras oportunidades melhores, ou talvez, né, quando for fazer faculdade ou algo assim. Então, eu me imagino assim, questão de negócio, hoje a gente está investindo na área de sapatos e bolsas, né, que fica ali atrás da padaria, que inclusive o nome é Ruth, o nome da minha mãe, homenageei ela. Então, hoje a gente está investindo somente mesmo na parte da padaria, temos essa loja de sapatos e calçados. Se eu for pensar em levar a padaria para outros bairros ou para outras cidades, esse pensamento hoje, tô falando hoje eu não tenho ele, mas eu tenho um pensamento que vem algo novo aí, e talvez eu possa vir aqui anunciar para vocês, né? Vai Com vir certeza. algo novo, logo dizendo que vai levar meu nome, Anne Victoria, tá? E agora, Legal. esse negócio sim, esse negócio é o que eu entendo, é a minha área, e se tudo der certo, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, talvez levarei para a capital, Rio Branco, Acre. Eita, entendeu? Agora isso daí sim, a gente pode sim ser conhecido no Acre inteiro. A nossa turma que acompanha a gente aí, muita gente de Rio Branco acessa as Sim. nossas redes sociais, né? Então, atenção, a Vitória tá chegando na capital. É, um sonho, é um plano. Sonhar não quer demais. Claro, né? Então, bom, Vitória, mas eu queria te agradecer, né, por aceitar compartilhar esse momento, um pouco da tua história, da tua vida conosco. Sim. Não é? E dizer que as portas estão sempre abertas. Tá Nosso bom. estúdio está sempre aberto para aquilo que você precisar. Você verdadeiramente é uma feijoense que inspira, né? Muito jovem ainda, mas já está construindo o seu legado nesse ramo e sempre procura fazer o melhor. Amém. Né? Eu me lembro assim, poucas pessoas fazem isso, gente, mas a Vitória começou, eu acho que ela estava na fase de um teste, não sei se ela vai lembrar disso, Meu Deus. de um docezinho, e ela disse, ó, tu leva, não cobrou nada, tu leva,
Se tiver ficado bom, acho que foi assim que tu disse. Foi. Tu vem e me paga. Olha a astúcia. Olha né? só. Aí eu digo, claro, Vitória, que eu vou dizer que não ficou, né? Sim. Pra mim não te pagar. Mas brincadeiras à parte, ela fez isso, poucas pessoas fazem isso, né? Brincando, tá? Poucas pessoas fazem isso, então ela sempre procura. Só você de olhar, gente, para os produtos lá da Panificadora Bandeira, você vê que são de qualidades. Né? Vou fazer esse marketing aqui para Vitória de graça. Valeu. Sim. Eu já sou cliente de lá, claro, né? Mas você que não conhece ainda, procura. Vitória, falar nisso, tem redes sociais? Tem, a gente tem a Bandeira Panificadora, né, e Doceria, tem lá no Instagram. Então, só que eu tenho que olhar aqui direitinho, um @, tá? Porque eu não sei decorar. Aí, que é pra gente... E... Tem como vender, não tem esse oferecimento virtual aí, não tem essa questão de entrega, vocês não trabalham com entrega ainda, A gente tá começando as entregas hoje novamente. Retomaram Exatamente hoje, no dia de hoje, a gente voltou com as entregas. Aí a gente tem o site do delivery, tem o nosso Instagram, tem o WhatsApp da padaria, que a gente faz o WhatsApp online. E no meu WhatsApp pessoal, eu sempre posto as novidades, o que a gente tem, tanto na padaria como na loja de sapatos. Lá a gente posta tudo, eu posto tudo no meu pessoal também. Legal. Bom, gente, então, Vitória, obrigado. Obrigada também, obrigado vocês que estão assistindo. Estamos de portas abertas. Bom, falei com a Vitória, Anne Vitória, da Panificadora Bandeira e Doceria, né, aqui dos nossos estúdios da Feijó TV. Não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar, não é? Comentar muito quando você estiver acompanhando isso aqui ao vivo. Valeu, tchau.